Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Nós iremos falar hoje, focar na vida desta menina. Uma menina que foi disponível ao serviço do Senhor. Mas antes vou contar uma ilustração. Uma certa senhora foi convidar suas vizinhas para o culto. E ela saiu na sua rua, visitando e convidando para o culto evangelístico de domingo. Algum tempo atrás a gente tinha muito esse costume de sair aos domingos convidando as pessoas para o culto. E essa irmã foi e saiu. Numa das casas, ela encontrou uma desconhecida dela e tinha uma jovem lá que falou: eu não vou para o culto, eu estou muito cansada, eu dancei a noite toda e estou com bolha nos pés. A irmã disse para ela: você estaria disposta a ter bolha nos pés a serviço de Jesus? Ela ficou chateada e disse: eu sou muito nova para essas coisas, eu tenho muito o que curtir. E saiu de lá da sala. A irmã também não disse mais nada, convidou o restante da família e tudo bem. Passaram-se uma semana e ela encontrou aquela jovem na rua. E ela perguntou: você está bem, fulana? Ela disse: irmã, eu tenho algo para lhe dizer. Depois que a senhora fez aquele convite a mim, eu me senti tão envergonhada, tão incomodada. Eu passei a semana toda perturbada, aquela palavra tocou muito no meu coração. Eu quero dizer que hoje eu vou ao culto e eu estou disposta a fazer bolhas nos pés a serviço de Cristo. Amém? E você e eu, estou disposta a fazer bolhas nos pés a serviço de Jesus? Muitos de nós, quando estávamos no mundo, longe de Jesus, nós iríamos para as festas, brincávamos, ficávamos até tarde, diversões, praias, cinemas, e dávamos tudo de melhor para o mundo com o nosso corpo. Só que quando nós convertemos, temos aquele momento maravilhoso, o primeiro amor, aquela conversão, aquela bênção, aquela alegria da salvação. Só que com o passar do tempo, muitos vão esfriando e desanimando. E aí esquecem daquele primeiro amor, já não tem mais aquela dedicação de estar na casa do Senhor. Não chegam mais no horário, faltam os cultos, faltam célula, faltam alguns eventos. A igreja convoca para alguma atividade, vão, outra vez não vão. E isso é uma questão que a gente tem que rever na nossa vida espiritual. Eu quero fazer bolhas nos pés a serviço do meu mestre. Muitas vezes nós nos apegamos tanto com as coisas da vida, da nossa vida material e secular, nos dedicamos tanto, buscamos tanto ter conforto, ter um salário melhor. Nada disso é errado. Nada disso é errado. Mas é errado sim, quando nós colocamos isso em primeiro lugar da nossa vida e esquecemos de dar prioridade a Jesus, ao serviço da sua obra, porque essa é a nossa prioridade. Nós devemos lembrar que a nossa vida eterna não é nessa terra. Então às vezes a gente vive como se aqui fosse a nossa vida eterna, dedicando 100% da nossa vida a esse mundo. Mas nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo. Que a gente precisa lutar, batalhar, ralar no dia a dia, precisamos sim, porque nós estamos nesse mundo. Mas que isso não seja prioridade na minha vida, porque eu preciso buscar e trabalhar no reino, ser uma mulher disponível,
uma mulher ou um homem que estiver assistindo, disponível ao reino do Senhor. Servos e servas disponíveis, colocando o Senhor em primeiro lugar. A igreja tem enfraquecido, e não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Cristo de uma forma geral, tem estado fraca, tem desanimado, porque está tão dedicada às suas coisas do dia a dia, às suas diversões, aos seus trabalhos, aos seus estudos, aos seus confortos, aos seus programas de televisão e internet, aos vícios às vezes de jogos, vício de WhatsApp, e não tem colocado o serviço na obra de Deus em primeiro lugar. As vidas clamam e nós somos responsáveis por ela. Quem tem que sair para pregar, quem tem que estar na igreja, somos nós. Nós precisamos dar essa prioridade, porque a igreja é lugar de comunhão. Algumas pessoas deixam de vir à igreja, ao culto, à célula e outras coisas, porque por preguiça, ou diz, eu estou cansado hoje, e começa a ter várias desculpas. Eu sei que tem casos que às vezes realmente existem imprevistos, certos cansaços, uma dor tremenda, mas às vezes nós tornamos isso um vício, de uma desculpa esfarrapada, que se fosse para falar diante de Deus, não teríamos coragem de falar isso. Precisamos despertar. E essa menina, ela traz um grande exemplo para nós. Essa menina, imagine, uma menina que não diz a idade dela, a Bíblia não fala. Alguns estudiosos acreditam que ela tinha entre uns 10 a 15 anos, uma adolescente. Imagine essa jovem, essa adolescente tão nova, ser forçada a sair da sua casa, do seu lar, do meio da sua família, do seu país, de tudo que lhe era familiar, e ser levada a uma outra nação, forçada a viver uma vida cativa para sempre. É um destino muito cruel. Uma menina que com certeza tinha sonhos e planos, e tudo isso foi jogado fora por uma mudança radical na sua vida. Essa menina humilde, ela teve algo bem diferencial na vida dela, que foi aquele testemunho que ela tem do Deus de Israel, e isso não foi roubado dela. Uma menina que fez uma diferença na vida de Naamã, capitão do exército da Síria, um homem honrado, uma autoridade, um homem bem visto pelo rei, mas ele tinha um infortúnio. Ele era cometido de lepra, uma doença contagiosa, uma doença mortal. E através dessa menina simples, humilde, que não tinha nome, que não tinha a idade dela na palavra de Deus, que não se conta o que aconteceu depois, só foi contado esse fato neste momento, para que daqui a gente visse um exemplo a edificar a nossa vida, a nos despertar espiritualmente, porque Deus usa as coisas simples. Às vezes nós buscamos grandes feitos, grandes fatos, grandes igrejas, grandes eventos, mas Deus usa os simples. Uma menina cativa, que com certeza ninguém dava nada por ela, fez uma grande diferença. Alguns pregadores chamam essa menina da primeira missionária de missões mundiais, porque ela foi resgatada de um país para o outro, e ali naquele país ela falou do poder sobrenatural da cura através do grande Deus, do Criador, do Altíssimo Senhor, o Senhor de Israel. Ela fez essa diferença. E ela era uma menina que ela não tinha experiência de vida, não tinha maturidade por ser muito nova, mas ela tinha uma convicção, que era o poder do Altíssimo na vida dela, que ela sabia que agia. E ela chegou, falou com Naamã e fez toda uma diferença naquela vida e nos trouxe um testemunho. Todos nós
temos a oportunidade e o dever de estarmos prontos a serviço da obra de Deus. Oportunidade e dever. Fala aí, oportunidade e dever. Às vezes, alguns dizem, mas eu não tenho cargo, eu não sei nada, eu não sei falar, eu sou analfabeto. Todos têm oportunidade e dever. Você pode não ser um grande líder que está na frente, mas você é um intercessor. Você é uma pessoa que prega, porque todos nós temos a capacidade de pregar para as vidas, de falar do amor de Jesus, de ir na casa dos seus vizinhos convidar, de ir na sua escola, no seu trabalho, de fazer o diferencial. Todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Todos nós temos dons, temos talentos. E é por isso que eu digo, todos nós temos a oportunidade e o dever de trabalhar na obra do Senhor. Deus tem chamado a igreja para se despertar, para se levantar, porque nós estamos com os olhos espirituais fechados, diante de tanta coisa terrível que está acontecendo no mundo, onde Satanás está atuando e nós estamos dormindo. E o Senhor diz para a igreja, levanta-te, desperta-te, que os dias são maus. Chega de comodismo, chega de dormência, de tranquilidade. O reino de Deus é conquistado com esforço. Não é sentado em cadeiras com ar condicionado, mas é batalhando. Nós viemos aqui para a igreja para sermos abençoados, para estarmos em comunhão. Aqui é um quartel, onde traz a munição para nós, onde nós nos revestimos e nos preparamos para lutar lá fora e todos os dias. Você pode dizer, eu não tenho posição, então vou ficar tranquila na minha, só vou para o culto, escuto a palavra, às vezes vou para a célula, às vezes vou para a igreja, e assim vou revezando e está tudo bem. Mas Deus não quer isso. Deus quer dizer para você que você deve começar hoje. Comece hoje, onde você estiver, na posição que você estiver. Comece hoje a fazer diferença, a ser disponível no reino do Senhor. Comece hoje, é hoje, não é mais daqui para o final do ano, amanhã, daqui a um mês. Eu preciso melhorar, eu vou melhorar. E fazemos promessas enganosas para nós mesmos e não nos levantamos. Servir ao Senhor é questão de decisão. Não é ou me ignoro, não. Servir ao Senhor é questão de decisão. Eu não vou olhar para as pessoas, mas eu vou olhar para o meu compromisso que tenho com o meu mestre. Estar trabalhando na obra do Senhor, de estar servindo. É grande e todas vocês são trabalhadores, e o Senhor tem chamado cada um de vocês, cada uma de vocês, para que possamos fazer um rebuliço nesse mundo, para que possamos resgatar as almas que estão morrendo. Existem pessoas que estão perto de você, que está passando necessidade, que está com depressão, que está com angústia, que está doente, e a igreja tem fechado os olhos. Isso é culpa minha, é culpa nossa, porque não despertamos. E o Senhor este ano vai fazer grandes coisas no meio da nossa igreja. Eu creio isso, que vai haver uma abundância de bênçãos espirituais, vidas, porque nós nos levantaremos como soldados de Cristo para guerrear, para resgatar as almas do inferno. Assim como uma menina simples que fez a diferença em outro país, nós iremos fazer a diferença, porque nós estamos aqui na nossa terra, e a nossa terra nós conquistamos porque o Senhor nos deu. Amém? Então, se você é serva do Senhor, servo do Senhor, não espere muito não. Desperta agora, levanta. Eu estou desanimada, eu estou muito desanimada, eu estou sem motivação. Vença no nome de Jesus, se levante no nome de Jesus e decida
Decida, porque nós não devemos andar por vistas nem por sentimentos, mas por decisão. Eu decido servir ao meu mestre, eu decido trabalhar na obra do Senhor, eu decido ganhar vidas, eu decido. E sai preguiça, sai comodismo, sai desânimo em nome de Jesus. Amém? Vamos ver algumas lições que nós aprendemos com essa menina. Ela estava servindo como escrava. A primeira lição que nós temos aqui. Ela estava separada da família. Poderia ter se revoltado contra Deus, porque ela era uma filha de Abraão, uma filha da promessa, estava na sua terra, com a sua família, e foi levada cativa. Quantos de nós, por tão pouco, desistimos do Senhor? Ou desanimamos, ou entramos numa depressão? Essa menina foi forçada a viver uma vida que ela não queria, que ela não imaginava, que ela não desejava. Forçada a trabalhar, a fazer serviços que ela não queria, estar onde ela não queria. Naquela época era natural que quando alguém era cativo, separava da família. Então, se uma família fosse cativa, não iriam ficar todos na mesma casa. Separavam para cortar os laços. E essa menina tão nova ficou sozinha. E ela teve todos os motivos de se revoltar contra o Deus de Israel. Mas a fé dela era firmada numa decisão, no conhecimento arraigado no seu coração tão íntimo, que nem essa situação cruel para ela iria impedi-la de crer no poder do Altíssimo. Ela foi escravizada. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. Porque o Senhor, Ele nos deu liberdade. Ele nos libertou. Nos libertou. E nós éramos cativos, escravos do pecado. Essa menina se tornou escrava, não era do pecado, mas era de homens. E nós temos liberdade hoje. Nós temos a liberdade que Cristo nos deu. E nós temos a liberdade como cidadãos. E muitas vezes nos impedimos e nos emperramos de estar a serviço do nosso mestre. Criamos muitas desculpas para não estar atuante na obra do Senhor. No trabalho secular, todos aqui em algum momento trabalharam em alguma empresa, e nós sabemos que na empresa nós temos obrigações. Obrigação de chegar no horário, de sair no horário, obrigação de atuar com responsabilidade no seu cargo. Se precisarmos faltar, nós precisaremos justificar antecipadamente. Ninguém vai faltar ao trabalho sem justificar. E nós somos ali pontuais. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor, nós vemos que muitas vezes nós somos relaxados, porque nós não somos tão atuantes como somos numa empresa secular, tão responsáveis. Às vezes não damos o nosso tempo total à obra do Senhor, a nossa dedicação nos cultos, nos eventos. Sempre deixamos que outro faça e nós ficamos ali, tranquilo, não, ninguém precisa de mim. Todos vocês são importantes. Todos nós somos importantes na obra do Senhor. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Não há inúteis, como diz a música, não há inúteis no reino de Deus. Essa menina estava numa terra estrangeira. É um choque tremendo estar em outro país. Para uma menina tão jovem, isso daí devia ser algo muito cruel. Acredito que ela chorou muito, se angustiou muito.
Às vezes nós estamos aqui, vamos para o sul e nós já temos aquele choque de cultura, porque a diferença de costumes, de línguas, de comida e etc. E tudo isso dá um conflito na nossa vida. Mas ela continuou ali firme, mesmo em outro país. Ela poderia transformar-se e dizer: não, eu não quero mais viver aquela vida de serva do Deus Altíssimo. Eu vou ser uma mulher que vai seguir a essas culturas mundanas desse mundo, porque ela estava longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu povo, longe da sua religião onde ela cultuava, que ela foi para um país gentil, um país que ainda não tinha o temor do Senhor. Mas mesmo assim, ela esteve fiel. Não havia ninguém, nenhum sacerdote para chamar a atenção dela, mas aquilo que Deus colocou no coração dela ficou arraigado. Assim como a semente que é plantada no nosso coração, ela precisa dar frutos, e ela dará muito mais do que já deu. Nós vamos entrar num novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de grandes coisas espirituais na vida da igreja, na nossa vida individual. Deus tem maravilhas. Agora precisa que a igreja desperte, que a igreja se prontifique a serviço do mestre, porque o Senhor, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele abençoa sobremodo, muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Aquela jovem era uma menina cheia de amor. Depois de passar por toda essa situação difícil, dolorosa, traumatizante, ela ainda tinha amor. Porque amar é fazer o melhor para Deus e para o próximo, independente do que eu sinta, das minhas emoções, porque as nossas emoções, elas não são confiáveis. Um dia você está bem, outro dia você está mal, mas o amor verdadeiro é aquele que eu decido fazer o bem para Deus e para meu próximo. E essa menina poderia dizer: eu fui cativa por causa desse homem, esse Naamã, ele é doente, bem feito, eu desejo que ele morra. Ela poderia dizer isso: vou deixar que ele morra. Mas ela, com o amor que Deus tinha derramado no coração dela, é aquele amor: amai os vossos inimigos. E ela mostrou que ela amou os seus inimigos quando ela falou do profeta para Naamã ir e ser curado. A igreja tem que despertar esse amor, porque existem muitas pessoas ao nosso redor que estão precisando de um apoio, de uma oração, de um aconselhamento, de um abraço, de uma palavra de salvação. Precisamos despertar. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Mas Deus não pediu para você sentir vontade. Deus disse: vá, pregai o evangelho, amai os vossos inimigos, faça. Trabalhadoras disponíveis, não tem que se basear na vontade humana, na vontade carnal, mas no desejo que vem através do poder do Espírito Santo. Certa vez, conta-se que um homem foi visitar um amigo na cidade, no interior. Nessa cidade havia muitas montanhas e subidas íngremes. E numa dessas subidas, ele com o carro, no meio da subida o carro parou. E ele fez de tudo e o carro não saiu do lugar. E a subida era muito alta, muito íngreme, e ele ficou apavorado. Desligou o carro, desceu, colocou as mãos na cabeça e ficou: o que é que eu vou fazer sozinho? E esse carro não sai do lugar. Próximo dali existia uma obra com muitos trabalhadores. E aí 2 desses trabalhadores se aproximaram daquele homem, procuraram saber o que tinha acontecido. Disseram: não, nós vamos ajudar, vamos empurrar o seu carro. E ele: oh, que bom, muito obrigada. Ele entrou no carro, ligou o carro de novo, né? E disse: vamos tentar
empurrar esse carro para tirar ele aqui dessa ladeira. E os dois homens colocavam força e nada. E os rapazes lá da obra começaram a torcer. Vão, força, coloque mais força. E os dois se arrebentando lá, empurrando o carro. E o carro não andou nem meio metro. Aí o motorista desesperado: vão vocês dois, façam mais força. E os homens lá: mais forças. E aqueles trabalhadores só ficaram incentivando, mas não foram ajudar. Moral da história: muitas vezes nós estamos lá, feito aqueles trabalhadores, incentivando quem está na frente. Vai, força, mais força, vai tu, vai você, muito bem, vá, força. E eles ficam lá sentados, porque é muito mais cômodo ficar lá, vivendo a vida deles, fazendo o que eles gostam, ou fazendo aquilo por dinheiro, do que ir fazer a obra sem ganhar nenhum tostão. Às vezes acontece conosco. Nós vemos poucas pessoas que se dispõem a trabalhar, a ser disponível na obra do Senhor, e ficamos apenas incentivando, dizer: muito bem, olha como ela canta bem, olha como ela prega bem, olha como ela evangeliza, olha como ela é uma boa líder de célula, olha como ela dança bem, líder da dança, e assim vai. E o restante está lá, só sentado, muito bem, aplaudindo, e não se dispõe de ir lá e ajudar. Deus tem chamado mulheres e homens para serem disponíveis, para colocar a mão na massa e não esperar que outros façam. Façamos nós a nossa parte, porque cada um aqui tem responsabilidade no reino de Deus. Uma outra lição que essa menina nos deixa: ela é uma jovem de fé. Sua fé era firme, convicta, ela não tinha dúvidas. Imagine se Naamã não fosse curado. Imagine a situação daquela menina, porque ela era escrava. Aí ela faz aquilo, diz para ele lá no profeta, aí tem toda uma história aí. Aí chegasse lá, ele tinha feito tudo e não fosse curado. A situação dela ia ficar muito difícil. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa menina, filha de Abraão, assim como Abraão, ela foi uma menina de fé. Uma fé que crê, porque quem faz a obra, quem faz o milagre, melhor dizendo, quem opera a cura, é Deus. Nós somos apenas instrumentos. Então Deus se responsabiliza pelo milagre, pelo sobrenatural. Eu sou apenas um instrumento. Senhor, eu vou pregar, vou convidar as pessoas, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Assim como essa menina, ela aprendeu a fé, ela aprendeu que o Deus poderoso era aquele que cura qualquer doença. E ela pregou, ela disse: não sou eu que vou curar Naamã, é o meu Deus que vai curar. Muitas vezes existem pessoas doentes, mas precisam apenas só de uma oração de fé e ficam curadas. Mas precisamos de mulheres e homens disponíveis a ter essa fé para ir e orar. Essa menina foi uma menina ousada, uma menina valente, uma menina corajosa, porque naquela época não era normal um escravo chegar ao seu senhor e conversar o que ele queria. Havia uma certa separação, mas aquela menina não teve medo. Ela ousou ir lá e falar: olhe, vá lá que o profeta cura. Às vezes nós nos apegamos à nossa timidez, ao nosso medo, às nossas inseguranças e deixamos de ser usadas e usados por Deus. Deus tem levantado pessoas com ousadia, e que essa ousadia chegue no coração de todos vocês, porque maior é Deus
Maior é o Senhor, acima de todas as circunstâncias, de todas as situações. O Senhor é Deus na vida de vocês. Não temam, não temam, não temam. Deus tem chamado mulheres ousadas, que não temam, mulheres guerreiras, mulheres valentes. Eu sei que humanamente falando, às vezes nós temos as inseguranças, mas nós precisamos enfrentá-las no nome de Jesus. Porque cada uma de nós tem uma história, tem um trauma, tem uma dor. Mas no nome de Jesus, nós vencemos todas as dificuldades. Porque o Espírito Santo nos enche e coloca palavras ousadas na nossa boca, palavras de autoridade, palavras de unção, que você olha assim e diz, não fui eu, foi o Espírito Santo, você é só um instrumento. Às vezes tememos a chegar até certas pessoas, porque fulano, ele se acha muito importante, é um doutor, é um juiz, é um advogado, etc. Ele é muito grosso, mas a mansa fera, no nome de Jesus, porque o inimigo está debaixo dos nossos pés. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor, Ele é maior. Então não precisamos temer nada nem ninguém. Se temos medo, se temos insegurança, vamos pedir ao Senhor, eu vou em nome de Jesus, eu venço essa batalha, eu vou conquistar, eu vou trabalhar na obra de Deus, eu não tenho vergonha, porque o Senhor está comigo, é o Senhor que dá uma unção de ousadia nas nossas vidas. Não devemos confiar em nós mesmos. Sabe, cada vez que eu venho pregar aqui é como se fosse a primeira vez. É como se fosse, não é porque eu preguei não sei quantas vezes que eu chego aqui de boa tomando água de coco, não. Só eu sei o que eu passo, o tremor e o temor que eu passo toda vez. Eu digo, meu Deus, toda vez é isso. A gente fica, porque é assim mesmo. Porque nós somos humanos e nós dependemos de Deus. Eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. Eu posso estudar, eu posso me preparar, mas se o Senhor não der o rema, não der a palavra, não der a unção, não vai valer nada. Título nenhum não vai valer nada. Ajuda a ter título? Ajuda, com certeza. Mas se não tiver a unção do Senhor, pode jogar seu título fora. Porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá autoridade e o Senhor nos dá ousadia. E isso Ele quer para toda igreja, para toda igreja. Deus não tem só isso para líderes, não, é para todos. Porque o Senhor quer usar cada um de vocês, onde vocês estão, no meio onde vocês estão, no ambiente, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver, o Senhor quer te usar. Mulheres disponíveis, levantem, despertem em nome de Jesus Cristo. O mundo tem tido coisas terríveis. Nós vemos histórias aí no mundo que chega a dar uma dor no coração. Quanta coisa terrível acontecendo. Por isso, os dias são maus. E por isso nós precisamos buscar mais e mais ainda a presença do Senhor, senão nós iremos ficar sufocados com tudo que tem acontecido no mundo, porque o inimigo quer isso, calar a nossa voz, nos deixar prostradas, mas nós somos guerreiras, valentes, e em nome de Jesus Cristo, uma igreja de pé, guerreando e conquistando territórios. Para finalizar, só vou contar mais uma historinha. Conta-se que numa aldeia onde corria um rio no meio dela, um rio bem turbulento, um rio profundo, um rio violento, ouviu-se uma mãe gritando: tem uma criança se afogando. E as mães, porque era uma aldeia cheia de mães, cheia de menino. Aí as mães correram lá para a beira, todas preocupadas, com medo que fosse um dos filhos dela. E um jovem, excelente nadador, disse: eu vou entrar no rio para salvar essa criança.
E ele pegou uma corda, amarrou na cintura e a outra extremidade jogou para o meio da multidão e disse: segurem a corda. E pulou no rio, né? As mães apavoradas, ninguém sabia quem era a criança, porque os meninos se misturaram, ninguém sabia mais quem era quem. E aquele nadador foi com muita dificuldade e conseguiu chegar perto da criança, agarrou a criança e gritou: peguei a criança, puxem a corda. O susto foi total, porque todos olharam uns para os outros e ninguém tinha pegado a corda, porque um achou que o outro tinha segurado a corda, mas ninguém segurou a corda. Moral da história: 2 vidas morreram naquele dia, porque ninguém segurou a corda. Não importa se você vai estar no rio, enfrentando dificuldades, enfrentando momentos difíceis, enfrentando perigos. Também não importa se você vai estar em terra firme, segurando a corda. O que importa é que cada um faça a sua parte onde estiver. Porque se não fizermos, o reino de Deus será prejudicado. Mas quando nos unimos juntos, a igreja no mesmo propósito, somos mais fortes e conquistamos grandes coisas, principalmente vidas, que é o que importa para o Senhor, vidas. Então que façamos a nossa parte, por menor que ela seja, por mínima, eu não faço diferença, faz. No reino de Deus, todos nós somos importantes. Então faça o que você tem para fazer, com amor, com dedicação, como se fosse para o Senhor. E eu lhe garanto que o Senhor irá abençoar você poderosamente, porque quem honra, o Senhor também honra. Então que o Senhor nos abençoe e que aplique essa palavra ao coração de cada um e que dê muitos frutos, porque o Senhor chama a igreja para despertar. Desperta, igreja, em nome de Jesus. Amém.